Olá, caro leitor. Daremos início à leitura do livro Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor? Uma visão científica e bem-humorada de nossas diferenças, dos autores Alan e Barbara Pease. Antes de darmos continuidade, por favor, deixe seu like e segue o nosso canal. Capítulo 3. Está tudo aí. Estas ilustrações bem-humoradas dos cérebros masculino e feminino só são engraçadas porque têm um fundo de verdade. Mas, verdade até que ponto? Bem, mais do que poderia pensar a princípio. Neste capítulo, vamos examinar os mais recentes resultados das pesquisas sobre o cérebro. Você vai abrir os olhos para a realidade. No final, incluímos um teste simples, mas eficiente, para explicar o porquê do funcionamento do seu cérebro. Tenha um pouco de paciência e leia este capítulo com atenção antes de passar para a descrição das diferenças de comportamento e do que se pode fazer a respeito. É só entendendo a origem das diferenças que conseguiremos ser mais tolerantes com elas. Somos os mais espertos. São nítidas as diferenças entre os cérebros de um gorila, do homem de Neandertal e de um ser humano moderno. Em primeiro lugar, nosso cérebro é mais de 3 vezes maior que o do gorila e 1/3 maior do que o nosso ancestral primitivo. O estudo de fósseis evidencia que esse tamanho permaneceu igual nos últimos 50 mil anos, além de terem sido poucas as alterações nas funções cerebrais. Como já dissemos, os cérebros masculinos e femininos evoluíram com potência, capacidades e talentos diversos. O homem responsável pela caça precisava de áreas no cérebro que comandassem a travessia de longas distâncias, com o desenvolvimento de táticas para localizar e atingir o alvo. Não tinha de ser bom de conversa, nem se ligar nas emoções alheias. Por isso, não produziu em seu cérebro regiões importantes dedicadas ao relacionamento interpessoal. A mulher, ao contrário, precisava de aptidão para percorrer pequenas distâncias, visão periférica mais ampla para monitorar o ambiente em volta, a habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo e boa capacidade de comunicação. Como resultado dessas necessidades diferentes, os cérebros masculino e feminino desenvolveram áreas específicas para comandar cada tarefa. Como o cérebro defende o território? É comum se dizer que é muito difícil eliminar um hábito enraizado. Os cientistas afirmam que o que se chama de velhos hábitos é a memória genética viva e operando. Era de se esperar que dezenas de milhares de anos de vida em cavernas, sempre com a atenção voltada para o que se passava em torno, visando a defesa do território, enfrentando as mais variadas ameaças à sobrevivência, deixassem algum tipo de marca nos homens. Veja quando estão em um restaurante. A maioria deles prefere sentar de costas para a parede, de frente para a entrada. Assim, se sentem confortáveis, seguros e ficam alertas. Não é provável que alguém esteja observando escondido. Se houver, nos dias de hoje, um ataque de surpresa, a arma mais perigosa será uma conta astronômica. As mulheres, por outro lado, não se importam de dar as costas para um espaço aberto, a menos que estejam a sós com seus filhos. Quando então, também se sentam contra a parede. Em casa, os homens agem igualmente por instinto. Escolhem o lado da cama mais próximo da porta do quarto, ato simbólico de defesa da entrada da caverna. Se um casal muda de casa ou se hospeda em um hotel onde a porta fica do lado da mulher na cama, o homem pode se sentir inquieto ou não conseguir dormir, sem saber o porquê. Geralmente, a simples troca, deixando para ele o lado mais perto da saída, resolve o problema. O cérebro por trás do sucesso. Em 1962, Roger Sperry ganhou o Prêmio Nobel
por provar que os dois hemisférios do córtex cerebral são responsáveis por diferentes funções intelectuais. Os avanços da tecnologia nos permitem, nos dias atuais, ver como o cérebro opera, apesar de nossa compreensão de seu funcionamento ser ainda insuficiente. Sabemos que o hemisfério direito, a parte criativa, controla o lado esquerdo do corpo, e o hemisfério esquerdo controla a lógica, a razão, a fala e o lado direito do corpo. A linguagem e o vocabulário estão localizados à esquerda, especialmente no homem, enquanto que à direita ficam o armazenamento e o controle das informações visuais. Nos canhotos, predomina o hemisfério direito do cérebro e ao lado criativo. Deve-se a isso o grande número de artistas geniais que são canhotos, entre eles Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Picasso, Lewis Carroll, Greta Garbo, Robert De Niro e Paul McCartney. Entre os canhotos, há mais mulheres que homens, e 90% dos seres humanos são destros. Testes comprovam que as mulheres são 3% mais inteligentes que os homens. Até os anos 60, a maior parte dos dados coletados sobre o cérebro humano vinha de estudos feitos nos corpos de soldados mortos no campo de batalha, e não faltava material. O problema, porém, é que quase todas as vítimas eram do sexo masculino, e partia-se do pressuposto de que o cérebro feminino funcionava da mesma forma. Hoje, pesquisas revelam que o cérebro da mulher funciona de modo bem diferente do cérebro do homem. É essa a maior fonte de problemas no relacionamento entre os sexos. O cérebro feminino é um pouco menor que o masculino, mas os estudos mostram que isso não interfere no seu desempenho. Em 1997, Bert Papenberg, do Departamento de Neurologia do Hospital Municipal de Copenhague, na Dinamarca, demonstrou que, em média, o homem possui cerca de 4 bilhões a mais de neurônios que a mulher, apesar de que, em geral, ela alcança uma pontuação cerca de 3% mais alta nos testes de inteligência. Localização no cérebro. Aqui está uma visão comumente aceita das funções controladas pelos dois lados do cérebro. Hemisfério esquerdo, lado direito do corpo, habilidades matemáticas, expressão verbal, lógica, fato, dedução, análise, prática, ordem, letras de música, hereditariedade, percepção de detalhes. Hemisfério direito, lado esquerdo do corpo, criatividade, talento para as artes, habilidade visual, intuição, ideias, imaginação, holismo, melodias, visão do todo, orientação espacial e multiprocessamento. As pesquisas e o conhecimento sobre o cérebro humano avançam dia a dia, mas as interpretações dos resultados variam bastante. Em alguns pontos, porém, cientistas e pesquisadores concordam. Com o uso dos exames de ressonância magnética, que medem a atividade elétrica, é possível identificar a localização exata e avaliar as muitas funções específicas no cérebro, observando qual é a parte que está executando cada tarefa. Quando o exame mostra a localização de uma determinada habilidade ou função, quer dizer que a pessoa provavelmente se sai bem nela, gosta de praticá-la e se sente atraída por atividades em que possa ser usada. Por exemplo, a maioria dos homens tem no cérebro uma localização específica para o senso de direção, e vem daí sua facilidade nesse aspecto. Gostam de planejar rotas e sentem-se atraídos por ocupações e passatempos em que possam utilizar suas capacidades de orientação e navegação. As mulheres têm áreas específicas para a fala, são boas nisso. Por esse motivo, voltam-se para atividades em que a fala é muito usada, como terapias, aconselhamento e educação. A falta de uma localização exata para certa habilidade no cérebro significa que a pessoa não tem um talento natural para ela e não gosta de tarefas em que seja indispensável sua utilização. As primeiras pesquisas sobre o cérebro. Foram muitas as pesquisas feitas sobre o cérebro. As primeiras pesquisas
sobre a localização específica das funções do cérebro foram realizadas em pacientes que tinham sofrido algum tipo de lesão cerebral. Homens com lesões cerebrais no lado direito do cérebro perderam quase toda a sua habilidade de orientação espacial, a capacidade de pensar em 3 dimensões e de girar um objeto em sua mente para visualizá-lo por diferentes ângulos. Isso porque, no caso da planta de uma construção, por exemplo, enquanto a mulher só a vê em 2 dimensões, o cérebro masculino permite que o homem a veja tridimensionalmente, imaginando como vai ficar o prédio depois de pronto. Apesar de sua menor capacidade, mulheres com lesões cerebrais exatamente no mesmo lugar que esses homens tiveram pouca ou nenhuma alteração em suas habilidades espaciais. Os homens com o cérebro lesionado no lado esquerdo perderam grande parte ou toda a sua capacidade de fala e vocabulário, além de terem muito mais dificuldade na recuperação. As mulheres com o mesmo tipo de lesão não tiveram um prejuízo tão extenso, indicando que possuem mais de um centro de fala. Doreen Kimura, da cadeira de Psicologia da Universidade de Ontário, concluiu que na mulher os problemas de fala só acontecem se a lesão for no lobo frontal de qualquer dos hemisférios. A gagueira é um problema quase exclusivo do sexo masculino, havendo 3 ou 4 meninos para cada menina nas classes de recuperação do curso de alfabetização. Em suma, quando se trata de fala e conversação, o sexo masculino tem menos habilidade. Essa constatação não surpreende a maioria das mulheres. Há milhares de anos, elas vêm arrancando os cabelos por causa de falta de diálogo masculino. Como se analisa o cérebro? A partir do início dos anos 1990, os equipamentos de análise do cérebro vêm se aperfeiçoando, a ponto de agora ser possível observar por um monitor o cérebro em atividade. Marcus Reichley, da Faculdade de Medicina da Universidade de Washington, demarcou áreas do cérebro onde há metabolismo mais intenso, apontando com precisão os locais responsáveis por habilidades específicas. Na Universidade de Yale, em 1995, um grupo de cientistas, chefiado pelos doutores Bennett e Sally Scheiwitz, testou homens e mulheres para determinar qual parte do cérebro é responsável pela formação de rimas. A ressonância magnética confirmou que o homem utiliza principalmente o lado esquerdo para tarefas ligadas à fala, enquanto que a mulher usa os dois lados. Essa experiência, junto com inúmeras outras feitas na década de 1990, demonstra que o cérebro masculino e feminino funcionam de modos diferentes. A pesquisa mostra também que o lado esquerdo do cérebro das meninas se desenvolve mais depressa que os dos meninos. Por isso, elas falam melhor e mais cedo, conseguem ler antes e aprendem mais rapidamente uma segunda língua. E é por isso também que os consultórios dos fonoaudiólogos estão cheios de meninos. Nos meninos, no entanto, o lado direito do cérebro amadurece antes do que o das meninas. Assim, desenvolvem melhor e mais cedo a percepção, a lógica e a orientação espacial. De um modo geral, são superiores em matemática, em construções, na montagem de quebra-cabeças e na resolução de problemas. Pode parecer politicamente correto fingir que as diferenças entre os sexos são pequenas e sem importância, mas inúmeras evidências apontam em outra direção. Fomos estruturados de maneiras diferentes e evoluímos com inclinações e habilidades inatas incrivelmente variadas. Porque as mulheres são melhor conectadas. A ligação entre o lado direito e o lado esquerdo do cérebro é feita por um feixe de fibras nervosas chamado corpo caloso. É essa comunicação entre os dois hemisférios que permite a troca de informações. Imagine um computador sobre cada um de seus ombros e entre eles um cabo. Esse cabo é o corpo caloso. O neurologista
Roger Goske, da Universidade de Califórnia, em Los Angeles, confirmou que o cérebro feminino tem um corpo caloso mais denso e com mais 30% de conexões que o masculino. Provou também que homens e mulheres usam áreas diferentes do cérebro para executar a mesma tarefa. Cientistas de outras partes do mundo chegaram à mesma conclusão. A pesquisa revelou ainda que é o estrogênio, hormônio feminino que estimula as células nervosas a fazer novas conexões dentro do cérebro e entre os dois hemisférios. Estudos demonstram que, quanto mais conexões, maior a fluência na conversação. Explica-se assim também tanto a capacidade que a mulher tem de fazer várias coisas diferentes ao mesmo tempo, quanto a intuição feminina. Como já vimos, as mulheres têm um equipamento sensorial melhor e, com a multiplicidade de fibras para conexão e transferência de informações entre os hemisférios, não admira que consigam intuitivamente avaliar pessoas e situações com rapidez e precisão. Por que os homens só conseguem fazer uma coisa de cada vez? Todos os estudos que pesquisamos confirmam: o cérebro masculino é especializado, compartimentado, configurado para se concentrar em uma atividade específica. Por isso, a maioria dos homens diz que só pode fazer uma coisa de cada vez. Quando um homem para o carro para consultar um mapa, o que faz primeiro? Desliga o rádio. A mulher geralmente não compreende isso. Se ela lê, ouve e fala ao mesmo tempo, por que ele não faz o mesmo? Por que ele insiste em que se desligue a televisão quando o telefone toca? Por que ele não escuta o que eu digo quando está lendo o jornal ou vendo TV? É uma queixa comum entre as mulheres do mundo todo. A resposta é que, devido ao menor número de fibras conectoras entre os hemisférios e à compartimentação, o cérebro masculino é configurado para uma coisa de cada vez. Observe a imagem do cérebro de um homem enquanto ele está lendo, e você vai ver que ele fica virtualmente surdo. O cérebro feminino é configurado para tarefas múltiplas. A mulher atende um telefonema enquanto prepara uma nova receita e assiste a televisão, ou dirige, retoca a maquiagem, ouve rádio e fala ao telefone viva voz. Se um homem estiver cozinhando e alguém lhe dirigir a palavra, ele provavelmente vai ficar uma fera, porque não consegue ler a receita e escutar ao mesmo tempo. Enquanto está se barbeando, precisa de silêncio, senão se corta. Quase toda mulher já foi acusada de ter feito o homem perder uma saída na estrada por estar falando com ele. Uma até nos disse que, quando está com raiva do marido, conversa enquanto ele faz algum conserto usando um martelo e ele acerta a unha. Por usarem ambos os lados do cérebro ao mesmo tempo, muitas mulheres, mais ou menos a metade delas, têm dificuldade em apontar qual é a mão esquerda e qual é a direita, sem primeiro procurar uma indicação, como um anel ou um sinal. Os homens, ao contrário, como utilizam um lado do cérebro de cada vez, acham muito mais fácil identificar esquerda e direita. É por isso que mulheres em todos os cantos do mundo são criticadas por dizerem dobre à direita, quando queriam dizer dobre à esquerda. Faça o teste da escova de dentes. Experimente, escova os dentes. A maioria das mulheres consegue escovar os dentes andando e falando. Elas vão mais além. São capazes de movimentar a escova para cima e para baixo com uma das mãos, enquanto com a outra dão polimento em um móvel com movimentos circulares. Quase todos os homens acham isso muito difícil, se não impossível. Quando um homem escova os dentes, seu cérebro, programado para uma coisa de cada vez, se dedica inteiramente a essa tarefa. Ele se posiciona junto à pia, os pés a 30 centímetros um do outro, inclina-se levemente e movimenta a cabeça para frente e para trás contra a escova, geralmente no mesmo ritmo da água corrente. A identidade sexual. Quase todos nós temos 46 cromossomos, que são a planta ou os tijolos da construção genética. 23 cromossomos
vem da mãe e 23 do pai. Se o 23º cromossomo da mãe for do tipo X, tem a forma de um X, e o 23º do pai for também do tipo X, o resultado é um bebê XX, uma menina. Mas, se o 23º cromossomo do pai for do tipo Y, o bebê será XY, um menino. O molde básico para o corpo e o cérebro humanos é feminino. Todos começamos como meninas, e é por isso que os homens têm características femininas como mamilos e glândulas mamárias. Até 6 a 8 semanas, a partir da concepção, o feto é mais ou menos assexuado e pode desenvolver órgãos genitais masculinos ou femininos. O Dr. Gunther Dorner, renomado cientista alemão, pioneiro em estudos nessa área, foi dos primeiros a apresentar a teoria de que nossa identidade sexual se forma entre 6 e 8 semanas depois da concepção. Sua pesquisa demonstrou que, se o feto geneticamente um menino XY desenvolve células especiais que fazem circular pelo corpo grandes quantidades de hormônio masculino, especialmente testosterona, formando os testículos e configurando o cérebro para traços e comportamentos masculinos, tais como visão a longa distância e habilidades espaciais, que lhe permitam perseguir, atirar e caçar. Digamos que um feto do sexo masculino, XY, precisa de uma certa quantidade de hormônios para formar os genitais e o triplo desta para configurar o cérebro com um sistema operacional correspondente, mas, por motivos que vamos discutir adiante, não seja aplicada a dosagem necessária. Digamos que precise de 4 doses e só receba 3. A primeira dose forma os órgãos genitais masculinos, sobrando 2 para o cérebro, que fica 2/3 masculino e 1/3 feminino. Vai nascer um menino que, quando adulto, terá um cérebro masculino na essência, porém com algumas capacidades e padrões de pensamentos tipicamente femininos. Se esse mesmo feto recebesse apenas 2 dosagens de hormônio masculino, uma iria para a formação dos testículos e outra para a configuração do cérebro. Nesse caso, o bebê teria um cérebro com estrutura e pensamento essencialmente femininos e um corpo geneticamente masculino. Ao chegar à adolescência, é provável que viesse a se revelar homossexual. No capítulo 8, vamos ver como isso acontece. Quando o feto é uma menina, XX, a presença do hormônio masculino é muito pouca ou nenhuma. Assim, o corpo forma os genitais e o modelo do cérebro continua feminino, recebendo mais tarde a configuração dada pelos hormônios femininos e desenvolvendo os atributos de guardiã da cria, inclusive os centros para decodificação de sinais verbais e não verbais. A criança, ao nascer, apresenta a aparência e comportamentos femininos como resultado da estrutura feminina do seu cérebro. Às vezes, porém, em geral por acidente, o feto de sexo feminino recebe uma dose significativa de hormônio masculino. Resulta daí uma menina com cérebro até certo ponto masculino. Também vamos ver no capítulo 8 como isso acontece. Avalia-se que cerca de 80 a 85% dos homens tenham o cérebro essencialmente masculino e nos restantes haja algum tipo de feminilização cerebral. Muitos destes últimos se tornam gays. 15 a 20% dos homens têm cérebros estruturados de modo feminino. Cerca de 10% das mulheres têm cérebros masculinizados. Neste livro, todas as vezes que nos referirmos ao gênero feminino, estaremos falando de 90% das meninas e mulheres com cérebros estruturados para comportamentos essencialmente femininos. Em cerca de 10% das mulheres, o cérebro recebeu entre 6 a 8 semanas depois da concepção uma dose de hormônio masculino e foi configurado em maior ou menor grau para algumas capacidades típicas masculinas. A seguir, apresentamos um teste simples, mas fascinante,
que é capaz de medir o quanto o seu cérebro está configurado para o pensamento masculino ou feminino. As perguntas foram retiradas de vários estudos recentes sobre sexualidade do cérebro humano, e o sistema de avaliação foi desenvolvido pela geneticista britânica Annie Moore. Não existem respostas certas ou erradas, mas você vai ter uma visão interessante sobre suas escolhas e seu modo de ser. Ao terminar, avalie sua pontuação de acordo com a tabela. Tire cópias do teste e aplique nas pessoas com quem convive ou trabalha. O resultado vai explicar muita coisa. O teste da estruturação do cérebro. A finalidade do teste é apontar a masculinidade ou feminilidade dos padrões do seu cérebro. Não há respostas certas nem erradas. O resultado é simplesmente uma indicação do nível provável de hormônio masculino que seu cérebro recebeu, ou não, por volta de 6 a 8 semanas a partir da concepção. Isso reflete em seus valores, estilo, comportamento, orientação e escolhas. Marque com um círculo a afirmação que lhe pareça mais verdadeira a maior parte das vezes. Questão 1. Quando consulta um mapa ou planta da cidade, você A. Tem dificuldade e pede ajuda com frequência. B. Vira o mapa para ficar de frente com a direção que vai tomar. C. Não sente dificuldade alguma. Questão 2. Você está cozinhando, preparando uma receita complicada, com o rádio ligado e o telefone toca. Você A. Deixa o rádio ligado e continua a cozinhar enquanto fala ao telefone. B. Desliga o rádio e continua a cozinhar enquanto fala ao telefone. C. Diz que liga de volta assim que acabar de cozinhar. Questão 3. Você se mudou há pouco tempo. Uns amigos vão lhe visitar e perguntam como chegar à sua nova casa. Você A. Desenha um mapa com instruções bem claras e manda para eles ou pede a alguém para explicar. B. Pergunta pelos pontos de referência que eles já conhecem e tenta explicar. C. Explica oralmente. Pegue a rua tal até tal lugar. Siga em frente, dobre à esquerda, vá até o segundo sinal. Questão 4. Ao expor uma ideia ou conceito, você geralmente A. Usa lápis, papel e linguagem gestual. B. Explica oralmente usando gestos e linguagem corporal. C. Explica oralmente em linguagem simples e clara. Questão 5. Depois de assistir a um ótimo filme, você prefere A. Rever as cenas na memória. B. Conversar sobre as cenas e os diálogos. C. Repetir os diálogos principais. Questão 6. No teatro, você prefere sentar A. No lugar direito da plateia. B. Em qualquer lugar, tanto faz. C. No lado esquerdo da plateia. Questão 7. Um amigo tem um aparelho que não funciona. Você A. Se solidariza e diz o quanto lamenta. B. Recomenda um profissional confiável que possa consertar. C. Descobre como funciona e tenta consertar. Questão 8. Você está em um lugar desconhecido e alguém lhe pergunta onde fica o norte. Você A. Confessa que não sabe. B. Pensa um pouco e conclui onde é. C. Aponta em direção a norte sem a menor dificuldade. Questão 9. Você achou uma vaga para o carro, mas é apertada e tem que entrar de ré. Você A. Prefere procurar outra vaga. B. Tenta entrar de ré com cuidado. C. Estaciona sem a menor dificuldade. Questão 10. Você está assistindo a TV e o telefone toca. Você A. Atende com a televisão ligada. B. Desliga a televisão e atende. C. Desliga a televisão, pede a todo mundo para ficar calado e então atende. Questão 11. Seu cantor favorito acabou de cantar uma música que você ainda não conhecia. Você A. Consegue imediatamente cantar alguns trechos sem dificuldade. B. Se a melodia for simples, consegue cantar alguns trechos. C. Acha difícil se lembrar da melodia. Lembra-se apenas de uma parte da letra. Questão 12. Para prever o desfecho de uma situação, você A. Usa a intuição. B.
Toma uma decisão com base em informações concretas e na intuição. C. Analisa fatos, dados e estatística. Questão 13. Você não consegue achar as chaves. Então, A. Vai fazer outra coisa e espera lembrar onde deixou. B. Vai fazer outra coisa, mas continua tentando lembrar. C. Refaz mentalmente todos os seus passos para ver se lembra de onde deixou. Questão 14. Você está em um quarto de hotel e ouve uma sirene ao longe. Você: A. Consegue imediatamente apontar de onde vem o som. B. Com alguma concentração é capaz de dizer de onde vem o som. C. Não consegue identificar de onde vem o som. Questão 15. Em uma reunião social, 7 ou 8 pessoas lhe são apresentadas. No dia seguinte, você: A. Consegue com facilidade se lembrar dos seus rostos. B. Consegue se lembrar dos rostos de algumas pessoas. C. Acha mais fácil se lembrar dos nomes do que dos rostos. Questão 16. Você quer passar as férias no campo, mas seu companheiro prefere a praia. Para mostrar que a sua ideia é melhor, você: A. Explica com carinho que adora o campo e que as crianças aproveitam muito mais. B. Diz que ficaria muito feliz em ir para o campo e promete que da próxima vez vai para a praia. C. Usa os fatos para decidir que será no campo. É mais perto, mais barato e com mais opções de esporte e lazer. Questão 17. Ao planejar suas atividades diárias, você geralmente: A. Faz uma lista para ver quais as prioridades. B. Pensa nas coisas que precisa fazer. C. Passa em revista mentalmente as pessoas e lugares a visitar e o que precisa ser feito. Questão 18. Um amigo tem um problema pessoal e vem lhe contar. Você: A. Se solidariza e compreende. B. Diz que nada é tão ruim quanto parece e explica o porquê. C. Dá sugestões e conselhos para resolver o problema. Questão 19. Um amigo e uma amiga, ambos casados, estão tendo um caso. Quando é mais provável que você descubra? A. Assim que o caso começar. B. Depois de algum tempo. C. Nunca descobriria. Questão 20. Para você, o que é mais importante na vida? A. Ter amigos e viver em harmonia com todos. B. Ser amigo dos outros mantendo a independência pessoal. C. Alcançar os objetivos conquistando respeito, prestígio e sucesso na carreira. Questão 21. Se pudesse escolher, você preferiria trabalhar: A. Num grupo homogêneo. B. Junto com outros, mas mantendo seu próprio espaço. C. Por conta própria. Questão 22. Você prefere ler: A. Romances e ficção. B. Livros e jornais. C. Autobiografias e não ficção. Questão 23. Em um shopping, uma tendência é: A. Comprar por impulso, principalmente as ofertas. B. Ter um plano, que no entanto pode mudar. C. Verificar as etiquetas e comparar preços. Questão 24. Você prefere dormir, acordar e fazer as refeições: A. Quando tem vontade. B. Seguindo uma rotina básica, porém flexível. C. Mais ou menos na mesma hora todo dia. Questão 25. Em um novo emprego, você conheceu muita gente. Um dos novos colegas telefona para sua casa. Você: A. Reconhece a voz imediatamente. B. Reconhece a voz depois de algum tempo. C. Tem dificuldade em reconhecer a voz. Questão 26. Durante uma discussão, o que é mais desagradável? A. Silêncio, falta de respostas. B. A outra pessoa não entender seu ponto de vista. C. Perguntas e comentários indiscretos ou agressivos. Questão 27. Na escola, como você se saía nos testes de ortografia e redações? A. Achava tudo muito fácil. B. Bem em apenas um dos dois. C. Mal em todos os dois. Questão 28. Em festas ou aulas de dança, você: A. Sente a música logo nos primeiros acordes. B. Segue algumas músicas ou exercícios, mas se perde dos outros. C. Tem dificuldade em seguir o ritmo. Questão 29. Na identificação e imitação de vozes de animais, que conceito você se daria?
A. Fraco. B. Razoável. C. Muito bom. Questão 30. Ao fim de um longo dia de trabalho, você geralmente prefere A. Conversar com amigos ou com a família. B. Ouvir o que os outros têm a contar sobre o dia. C. Ler ou assistir a televisão em silêncio. Como avaliar o teste? Primeiro, some as respostas das letras A, B e C. Depois, consulte a tabela abaixo para chegar ao resultado final. Homens. Número de respostas A multiplicado por 15, número de respostas B multiplicado por 5, número de respostas C multiplicados por menos 5, total de pontos. Mulheres, número de respostas A multiplicado por 10, número de respostas B multiplicado por 5, número de respostas C multiplicado por menos 5 e total de pontos. Para cada pergunta em que nenhuma das respostas tenha sido satisfatório, conte 5 pontos. Deixaremos a foto do teste na imagem do canal. Analisando os resultados. A pontuação da maioria dos homens fica entre 0 e 180 e a das mulheres entre 150 e 300. Pessoas com cérebros estruturados para um pensamento predominantemente masculino geralmente marcam até 150 pontos. Quanto mais próxima de 0 for a pontuação, mais masculinas serão essas pessoas, provavelmente com um nível de testosterona mais alto. Demonstram grande talento para atividades que exijam raciocínio lógico e analítico e articulação verbal. Tendem a ser disciplinadas e organizadas. Lidam facilmente com a previsão de custos e o planejamento com base em dados estatísticos, raramente se deixando levar pela emoção. A pontuação mais próxima de 0 é altamente masculina. Demonstra que quantidades significativas de testosterona estiveram presentes nos estágios iniciais do desenvolvimento fetal. Quanto mais baixa a pontuação da mulher, mais forte a sua tendência para o lesbianismo. Cérebros estruturados para um pensamento eminentemente feminino produzem pontuação acima de 180. Quanto mais alto o número de pontos, mais feminino o cérebro e mais tendência da pessoa a demonstrar grande criatividade e talento artístico e musical. A maior parte de suas decisões é tomada com base na intuição. Os problemas são identificados a partir de poucas informações e solucionados com inteligência e criatividade. Homens com pontuação acima de 180 têm maiores chances de serem gays. No homem com pontuação abaixo de 0 e na mulher com mais de 300 pontos, os cérebros são estruturados de modo tão diversos que eles só têm em comum o fato de viverem no mesmo planeta. A interseção. Pontuações entre 150 e 180 indicam um pensamento compatível com ambos os sexos, ou um pé em cada campo sexual. Essas pessoas não tendem a um pensamento masculino ou feminino e geralmente demonstram uma flexibilidade que pode ser vantajosa para a solução de problemas. Tem predisposição a fazer amigos, tanto entre as mulheres quanto entre os homens. Uma palavra final. A partir do início da década de 80, o conhecimento do cérebro vem ultrapassando as expectativas mais otimistas. O então presidente dos Estados Unidos, George Bush, instituiu os anos 90 como a década do cérebro. E agora estamos prestes a entrar no milênio da mente. Em nossa discussão sobre o cérebro e suas várias regiões, simplificamos a neurociência, evitando o excesso de termos técnicos. Tivemos, no entanto, o cuidado de não simplificar demais. Sabemos que você, ao ler este livro, não pretende se tornar neurocientista, mas apenas entender o funcionamento básico do cérebro e aprender algumas estratégias para lidar com o sexo oposto. Fim do capítulo. Se você tiver alguma sugestão de livro ou qualquer outra coisa, deixe nos comentários. Se a leitura fez sentido para você, compartilhe e se inscreve no canal. E vamos para o próximo capítulo.